Oi, gente, cá estou de volta, Wilson Tadeu, vou falar agora com vocês a respeito do clorador Embrapa. Então, a respeito das premissas, dos conceitos e um pouco a respeito do funcionamento, alguns detalhes operacionais também. Uma coisa que é importante falar, antes de começar a falar de clorador, que quando a gente fala de água de abastecimento, existe norma para isso. Existe uma portaria do Ministério da Saúde, que é a portaria número 888, de 4 de maio de 2021. Essa portaria, ela trata de todos os parâmetros relativos à água para abastecimento humano. O que a gente vai tratar aqui na nossa aula são alguns detalhes, né, a respeito do uso do clorador, que é uma pequena parte dessa norma. Então, quem trabalha com abastecimento de água, seja numa prefeitura, numa concessionária, numa autarquia, obrigatoriamente tem que conhecer em detalhes essa portaria do Ministério da Saúde. Mas, de maneira muito rápida, quando a gente fala de água para abastecimento doméstico, essa água tem que ser límpida, ela não pode ter cor, não pode ter sabor, não pode ter odor, aquilo que a gente chama de características organolépticas. Essa água, obviamente, ela não pode ter qualquer tipo de micro-organismos que possam transmitir doenças, né? Então, ela tem que estar ausente de qualquer micro-organismo que possa transmitir qualquer tipo de doença, qualquer patógeno que a gente chama. E também, do ponto de vista químico, também não pode estar contaminada com produtos químicos que, de alguma maneira, possam ser tóxicos, sejam elementos metálicos tóxicos, que o pessoal chama de metais pesados, resíduos químicos e assim por diante. Então, começando com essa premissa, com relação à qualidade da água, que ela tem que estar límpida, sem micro-organismos, então, se a gente vê essa foto, é aquela água que a gente coloca na frente, aquele copo de água transparente, que todo mundo gosta de ver e beber. Mas, com relação ainda ao abastecimento, então a água, só vou reforçar, ela tem que estar livre de micro-organismos patogênicos, e o principal indicador de patogenicidade são os coliformes termotolerantes. Então, para a gente ter certeza que não tem qualquer tipo de contaminação microbiana, a água tem que ser desinfetada. Um jeito de desinfetar a água é fervendo a água. Bacana, a gente ferve a água, a gente desinfeta. Mas quando a gente fala de uso residencial, ferver a água geralmente não dá muito certo, né? Quando a gente fala água para uma residência, porque uma família com 5 pessoas, na média, aí, consome uns 1.000 litros de água por dia. Então, se você vai ferver 1.000 litros de água, não é fácil, já começa por aí. Mas mesmo que fosse também possível, viável, também existe o fato de que ferver a água fervida, se o cano estiver sujo, ela vai ser contaminada novamente na tubulação. Então, por causa disso, o que mais se recomenda para fazer essa desinfecção da água é o uso do cloro ativo. Esse é, de longe, o principal desinfetante que é usado no abastecimento de água, seja ele urbano e também para as áreas rurais. E o cloro, assim, não é qualquer cloro que funciona. Se eu colocar sal de cozinha, que tem cloro, que é cloreto de sódio, né? Tem o cloro lá no sal de cozinha, na molécula do sal de cozinha. Esse não vai adiantar nada colocar, porque o cloreto, que é o cloro -1, que a gente fala, número de oxidação -1, o cloreto ele não tem ação oxidante nenhuma. O que funciona é o cloro oxidante, que é o cloro com número de oxidação +1, que é o que a gente encontra no hipoclorito, ou até o cloro gasoso, que tem o número de oxidação 0, né? Para quem gosta de química, lê um pouquinho a respeito. Então, peço a vocês, não confundam cloro ativo com cloreto, tá? Então, o cloro ativo funciona na desinfecção, o cloreto não. E, olhando a portaria, né, do Ministério da Saúde número 888, tem lá marcado que a concentração de cloro livre na água para abastecimento humano, ela deve estar entre 0,5 e 2 miligramas por litro de cloro ativo. E esse número não pode ser menor a 0,2 miligramas por litro na ponta da rede, ou seja, numa cidade, lá na casa, quando eu abro a torneira, tem que ter pelo menos 0,2 miligramas por litro de cloro ativo. Isso é a norma, isso está estabelecido e tem que ser dessa maneira e não se muda, tá? Então a relação valor mínimo e máximo geralmente é entre 0,5 e 2 miligramas por litro.
Então, olhando um pouquinho, né, na questão do água para abastecimento rural, algumas recomendações que a gente faz. Então é importante clorar a água, só que para clorar a água tem que ser límpida, ela tem que ser transparente, ela não pode ter cor, não pode ter odor, não pode ter cheiro. Então a fonte nossa, que a gente vai usar para clorar a água, ela tem que ser originalmente boa, porque nitidamente ela tem que ser de qualidade. Então a coleta, ela deve ocorrer preferencialmente ou num poço protegido, seja água de um poço raso ou um poço profundo, mas obrigatoriamente tem que estar protegido, tem que ter uma tampa, preferencialmente com uma bomba. Então, isso é importante. E se for uma mina, a mina também deve ser protegida, como essa foto que eu estou mostrando aqui para vocês. Ou seja, se constrói um sistema, se protege com concreto, com pedras, a nascente, e aí você tem certeza que essa água que está saindo por esses tubos, ela não está contaminada com folhas, com fezes de animais, com insetos que porventura possam contaminar essa água. Então, é importante que a nascente ela seja protegida, caso ela seja fonte de água para abastecimento. A coleta, mas vamos supor, não tem, na minha região, não tem poço, não tem nascente, eu tenho que usar uma água de rio. Se a gente vai trabalhar com uma água de rio, como essa imagem que eu estou ilustrando aqui para vocês de um rio, muitas vezes ela é barrenta, é uma água superficial, é uma água que está sujeita a animais, a insetos. Então, é uma água que, naturalmente, ela é mais contaminada. Então, é fundamental que, se for utilizar essas águas superficiais, que se passe por um sistema prévio de pré-filtração, como foi a aula que vocês tiveram com a professora Lida. Então, tem que filtrar essa água, tem que ter garantias que ela tenha uma boa qualidade e uma baixíssima turbidez para ser utilizada em abastecimento. Então, sempre que possível, é muito mais fácil se trabalhar com uma água subterrânea do que uma água superficial. E fazer a cloração, então, para eliminar esses germes patogênicos. E aí, levando isso em consideração, foi desenvolvido o clorador Embrapa, que é um sisteminha muito simples, com tubos, conexões, que a gente encontra em qualquer loja de material de construção. E esse conjunto, o que a gente deseja, basicamente, é colocar um funil no meio da rede. E por esse funil, a gente consegue colocar o cloro ativo na tubulação, e esse funil ele é instalado entre a caixa d'água, do reservatório da residência, e a captação de água. Ou seja, é uma forma de você permitir que a gente coloque o cloro na tubulação e a pressão da água leve o cloro lá para a caixa d'água. Se você não faz isso, se você desejar clorar a água que está lá no reservatório, lá na caixa d'água lá em cima, a gente vai ter que pegar uma escada, subir, colocar cloro, quer dizer, não vai dar certo. O correto, então, é facilitar a nossa vida, e o facilitar a nossa vida é por meio desse clorador. Na sequência vai ter o vídeo que vocês vão ver exatamente como que se usa o clorador Embrapa. Mas, basicamente, a gente permite, por esse sistema, colocar o cloro lá dentro da tubulação e o cloro é levado para o reservatório, lá para a caixa d'água, e aí essa água que vai ser utilizada no abastecimento vai ser utilizada. Aqui tem uma foto de um clorador instalado, então a gente monta geralmente um pequeno cavalete para facilitar. Esse clorador tem que estar em um lugar próximo, fácil acesso, e aí sempre levando em consideração que o uso ele deve ser simplificado e o acesso também. Ok, mas qual tipo de cloro que a gente utiliza? A gente recomenda o cloro do tipo hipoclorito de cálcio com 65% de cloro ativo. O hipoclorito de cálcio é um dos tipos de cloro utilizado para piscina, não é qualquer cloro de piscina, tá? Então, geralmente eles vêm nessas embalagens azuis, seja ela pote ou saquinho de 1 quilo. 1 quilo de hipoclorito de cálcio, ele dura para 2 famílias, ele dura para aproximadamente 1 ano. Tá? Então, meio quilo de hipoclorito de cálcio dura 1 ano para uma família. Tá? Então, é o hipoclorito de cálcio 65%, que a gente recomenda e funciona super bem. E qual que é a quantidade que a gente recomenda? A quantidade é alguma coisa entre 1,5 grama e 2 gramas do hipoclorito de cálcio para cada 1.000 litros de água. Ou seja, é uma colherzinha de café. Tá? Então, não é uma colher de chá, não confundam colher de chá com colher de café. Colher de café é aquelas que têm aproximadamente 10 centímetros de comprimento, como essa da imagem aí. E é uma colher rasa. Não adianta ficar colocando mais.
Se a gente coloca muito cloro na água, o cloro deixa muito gosto, né? Aquele sabor forte do cloro, e isso geralmente faz com que as pessoas elas não gostem desse sabor e refutem. Então, a gente tem que colocar a quantidade certa. Colocando essa quantidade de hipoclorito de cálcio, quantidade equivalente de cloro ativo na água, lá na caixa d'água, vai ser de aproximadamente de 1 a 1,5 miligrama por litro, o que atende à recomendação da portaria 888 do Ministério da Saúde. 30 minutos depois, a água está pronta para uso. Ou seja, não é você colocou o cloro, já está pronto. Tem que esperar pelo menos 30 minutos para que o cloro faça efeito e elimine algum micro-organismo que tenha naquela água. E quando é que a gente utiliza o cloro? Bom, a gente recomenda que se coloque o cloro na caixa d'água no período da manhã. Então, a pessoa levanta, vai lá, coloca o cloro no clorador, o cloro é levado para a caixa d'água, 30 minutos depois ela está funcionando, você vai ter 1.000 litros de água, vai ser o suficiente para uma residência durante o dia todo. Tá? Então, fantástico. Então, no começo da manhã, clorou a água, você vai ter até a noite água clorada para utilizar na residência. Se a caixa esvaziar, tiver que colocar cloro de novo, tiver que encher a caixa de novo, aí coloca cloro novamente, aí tudo bem. Mas, e se tiver... você fala assim, mas da minha caixa d'água funciona o seguinte, eu tenho lá um relezinho que quando a água baixa muito na caixa, a bomba liga e joga água nova. Não tem problema, vai diluir um pouco a água. Você lembra que eu falei para vocês que existe uma faixa permitida pelo Ministério da Saúde que é de 0,5 a 2. Quer dizer, quando você entra água nova, vai diluir um pouquinho, mas ainda assim vai estar funcionando. E todo dia deve ser feita a cloração. Então, por isso que eu falo, todo dia no período da manhã deve ser feita a cloração, usando ou não usando toda a água, porque o cloro ele perde efeito depois de 24 horas. Ok, eu coloquei isso mais assim, para quem trabalha, quem quer, vamos supor, eu estou trabalhando com a parte mais de acompanhamento do clorador, né, dos sistemas de cloração das residências. Dá para eu saber se o cloro que eu adicionei está na quantidade correta? Dá para saber, utilizando algumas ferramentas. A primeira que o pessoal geralmente pensa, a primeira ferramenta que vem na mente da gente é usar esses pequenos sistemas colorimétricos que são usados para piscina, como esse que vocês estão vendo aí na imagem. Esse, especificamente, ele não vai funcionar muito bem, porque assim, a escala desse tipo de dosador, de analisador de cloro para piscina, a escala varia de 2 miligramas até 5 miligramas por litro. Então, quer dizer, a gente vai saber se tem uma quantidade mínima, mas é do mínimo para o máximo, então é muito grosseiro. Então, esse tipo de sisteminha para piscina não funciona muito bem para água de abastecimento. O que funciona melhor são esses que a gente parece um carrosselzinho, onde a gente coloca o cloro, e coloca também um reagente que vai deixar a água com uma cor assim, um pouco arroxeada, e aí o que acontece? Pela intensidade da cor, você consegue analisar desde 0,1 miligrama por litro até 3 miligramas por litro. Quer dizer, está mais dentro da faixa que é o aceitável e é muito mais adequado. Mas, mesmo assim, é uma análise relativamente grosseira, mas funciona para aquilo que a gente deseja, inclusive os órgãos de controle aceitam. E se tiver, não, quero fazer uma análise muito precisa, existem sistemas como esse, que são sistemas com sensores específicos, pequenos sistemas eletrônicos que têm eletrodos e que analisam exatamente a quantidade de cloro na faixa. Então, quer dizer, você tem até 0,001 miligrama por litro, se for necessário. Eu tenho essa imagem que eu estou mostrando para vocês de um sistema na mão aqui, fui eu que tirei para mostrar para vocês. E funciona muito bem também, não é tão caro, mas é mais sensível. E aí, alguns detalhes com relação à instalação. A gente pegou e instalou o clorador. Beleza, fantástico, né? Mas imagina que a caixa d'água e a tubulação da casa não foram cloradas. E é muito comum formar um material que se adere à superfície da caixa, do lado de dentro, que é um musgo, um visgo, algum resíduo orgânico, inorgânico. Então, o que acontece? Se você jogar o cloro ali, todo aquele micro-organismo que tem ali, aquele musgo, vai morrer. E ele vai apodrecer na caixa d'água e vai dar um forte sabor. Tá? Então, vamos começar a usar o clorador
Antes de começar o clorador, ir lá na caixa d'água, limpar ela direitinho para retirar esse material. Aí, ok, eu peguei, a caixa d'água está limpa, vamos colocar a primeira dose de cloro. Colocou a primeira dose de cloro, esperou 30 minutos, abre todas as torneiras da casa, e aí o que vai acontecer? Essa água clorada vai passar pelos canos das tubulações todas da casa e vai desinfetar a tubulação. Isso é importante que seja feito também para limpar e para desinfetar essa tubulação. Esgotou toda a água, aí vai encher novamente a caixa, clorar novamente essa água, e aí, a partir daí, vai ter todo vida que segue aí todo dia dentro da rotina. Aí, algumas pessoas, elas reclamam um pouquinho. Falam assim, essa água dá muito cloro. O pessoal da roça reclama, não gosta de sabor de cloro. E, por causa disso, inclusive, existe muito mais, assim, as pessoas do campo gostam menos do clorador do que da fossa biodigestora, apesar dele custar muito, muito menos, ser muito mais barato. Mas, então tá. Então, a pessoa está reclamando de sabor. Vamos supor que você está acompanhando, ou você tem instalado na sua residência, e fala, tem muito sabor de cloro. A primeira coisa para ver é se não tem quantidade excessiva de cloro. Estou colocando muito mais do que precisa. Se tem quantidade excessiva, reduz a quantidade, usa aqueles analisadores colorimétricos que eu comentei com vocês, e para ver se está ok. Mas mesmo assim, se analisou, a quantidade está correta, e ainda assim tem sabor e o pessoal não está gostando, tem algumas coisas que podem ser feitas. A principal é você instalar um filtro de carvão. O filtro de carvão, ele absorve o excesso de cloro. Então, ele retira aquele sabor forte do cloro da água. Tem, inclusive, vela, né? Vela que usa em filtro de barro, que tem carvão ativo, que no miolo dela, dentro dela, tem carvão ativo. Então, não precisa comprar nada muito caro, não. Às vezes, é só uma vela com carvão ativo, já é o suficiente para retirar esse sabor de cloro para a água que a gente vai usar para beber, porque as pessoas reclamam muito mais da água que a gente bebe. Tá? A água que a gente vai cozinhar já não tem tanto, porque na hora que você cozinha a água, aquele excesso de cloro, ele volatiliza, ele sai. Tá? Então, existem alternativas que a gente tem para retirar o sabor forte da água. E como considerações finais, né, que é importante falar, é que é preciso um trabalho prévio de conscientização para o morador, para o beneficiário, da importância do uso de cloro e a sua saúde. Isso é fundamental, porque, como eu falei, vai mudar um pouquinho a rotina deles e vai mudar também essa questão, essa primeira percepção com relação ao sabor da água. Sempre um saborzinho de cloro vai ter. O clorador, ele deve ser instalado em local de fácil acesso, algum lugar que seja visível. Não adianta colocar o clorador em um lugar escondido. É importante que seja um lugar que tenha circulação, que as pessoas passem rotineiramente, e com isso ela fica fácil de observar. Falou, não posso esquecer de clorar a água. Geralmente, inclusive, quem faz o processo de cloração nas residências são as mulheres. Então, quando for fazer uma capacitação com o clorador, é sempre importante que a mulher esteja presente. Como eu falei, o cloro ativo ele dá um sabor forte à água, mas, quer dizer, muito cloro dá muito sabor. Mas não adianta você simplesmente reduzir, até não ter mais sabor, porque também, se for muito pouco cloro, também não vai ter efeito. Então, tem a quantidade certa, nem mais nem menos. E uma coisa também com relação à segurança, né, o hipoclorito de cálcio, como eu falei, é um agente oxidante, então ele não pode estar ao alcance de crianças e também não pode estar ao alcance de animais domésticos. É importante para uma questão de segurança do uso do produto. É isso, de uma maneira muito rápida. Muito obrigado pela atenção e até a próxima conversa.